Então, vamos lá. Boa tarde. Então, as propostas foram expostas, né? Eu queria saber, então, já que tem gente que não tem, uma chapa 2 não sabe ainda como viabilizar, então eu queria trabalhar com prazos. Então, porque a chapa entra, então se a chapa entra e não tem como viabilizar, então a chapa vai ficar lá sem viabilizar os projetos. Então, eu queria mais ou menos saber como isso vai funcionar em questão de prazo. Quando vocês acham que quando as duas chapas acham que vão conseguir ter, digamos, recursos para pôr em prática tudo que vocês apresentaram? Tem como fazer isso. A gente só não sabe todos os trâmites legais. A gente já está começando a se informar, inclusive com outras CIAs de outras universidades, outras faculdades aqui dentro da nossa própria universidade, como isso é feito, né? E uma das coisas que a gente falou várias vezes aqui, que foi falado também na pergunta, foi que isso gera um custo, né? Isso gera uma necessidade de dinheiro. E a principal coisa que foi falado é que a única fonte de renda fixa que o CA tem é o aluguel da Xerox e do Quintina, que não serão pagos desde dezembro por outras questões. Então, vamos gerar essa renda, para que a renda não tenha que sair do patrocinador, papai, mamãe ou aluno, porque se o aluno está tendo que ficar aqui dentro para ser o técnico, como o Rafael é o técnico, ele deixa de trabalhar. Se ele deixa de trabalhar, deixa de ganhar, porque eu pedir dele para ele pagar, você está deixando de trabalhar lá fora para trabalhar aqui dentro. Então a questão é essa. Tem como viabilizar, Fabio. O prazo a gente vai começar a dar quando a gente estiver lá dentro e ver como é que o nível está. O que a gente pode fazer para mudar? Agora, que dá. Agora, como é que faz? É a questão que a gente está se informando, inclusive com outras gestões, com outros CAs, fazendo esse link para a gente poder, o mais rápido possível, dar a vocês o que é de vocês. Vamos lá. Especificamente a respeito da questão das equipes, a gente já está com uma estrutura formada, né? E a gente vem agregando com o passar dos anos. Por exemplo, eu cheguei a falar no início aqui, na apresentação, que a gente conseguiu registrar finalmente as equipes como projeto de extensão da universidade, tá? Que isso é ganho para os alunos e isso vai representar bolsa para os treinadores de comissão técnica. É isso que a gente está pleiteando, tá? A gente tem outras propostas, por exemplo, que no primeiro mês que a gente toma posse, né, esse novo grupo, a gente já tem condição de colocar em prática. São questões mais simples, por exemplo, o Gênio, que eu não sei se vocês acompanharam na nossa divulgação no Facebook, um grupo de estudos online, né, para os alunos do Instituto. A gente quer colocar a oportunidade da galera que de repente está fazendo uma prova, um trabalho, que for, tem dúvida, ali vai ficar como tipo um fórum, né? Uma espécie, como falando grosseiramente, um Yahoo-respostas, né? Que tem aquela discussão, que de repente o monitor entra ali, esclarece alguma situação, né? A questão do disparo de e-mails, isso é questão mais rápida. Fora os nossos outros projetos que já estão em andamento, Formiga. Você perguntou de prazo, é isso, a gente já está em andamento com os projetos. O periódico ele já está sendo compactado e já está para sair. As equipes esportivas, a mesma coisa, a gente vem há 3 anos lutando e está conseguindo. Vocês falaram muito em relação à atividade política dentro do curso. Quero saber como é que vocês pretendem fomentar isso. Não, vocês estão... Vocês reclamam deles. Eu queria saber se vocês têm alguma resposta em relação a isso, de fomentação de um trâmite político aqui dentro. De alguma forma, esse trâmite político, essa politização. A gente pretende já na próxima semana de candidato de política, a gente bombardear o Instituto com palestras e debates sobre vários temas pautados aí em uma assembleia pelos alunos, para os alunos, entendeu? Eu particularmente trouxe numa aula uma ativista, na aula de gênero, do outro, uma ativista dos direitos LGBT. Eu sempre me confundo, sempre me desculpem. E a gente teve um debate muito rico dentro da sala de aula. E eu venho também realizando alguns eventos com professores, levando os professores do centro acadêmico,
que a gente publicou que era o Papinho do CA, levava um professor dentro do centro acadêmico e ele falava sobre uma questão política que a gente não estava debatendo no momento. Muito obrigado, só isso. Realmente, a atual gestão teve algumas falhas em relação a esses assuntos acadêmicos, até porque antes da gestão, o esporte ele não era tão não tinha uma visibilidade muito grande, então foi buscado que a gente cuidasse primeiro dessa parte que estava muito carente, para tentar fazer um equilíbrio. E agora que a gente já está com o esporte promovido, a gente quer viabilizar a promoção dos assuntos acadêmicos. Nós temos diversas propostas, como a criação do periódico, a Liga Acadêmica de Treinamento Desportivo, voltado a estudo e produção acadêmica, desde o esporte de base ao alto rendimento. Ou seja, a gente quer trazer o esporte, não o esporte separado dos assuntos acadêmicos, mas integrá-los. E entre demais, um monte de aqui, promover palestras e clínicas diferentes, em temas escolhidos pelos próprios alunos do FD. Então, nós temos muitas propostas para a área acadêmica, como antes nós precisamos promover a parte carente que era o esporte, a gente agora pretende fazer a promoção dos assuntos acadêmicos e manter esse equilíbrio, essa balança entre esportes e a parte acadêmica também. Eu gostaria de saber como se dá a relação entre as duas chapas e a direção e os professores, qual o apoio de cada chapa junto com a direção e os professores, as propostas de vocês, as ideias de vocês, visto que qualquer mudança ou qualquer outra coisa tem que ser aceito em CONDEP. Excelente pergunta, hein? Essa foi imparcial. A gente já começa com um trabalho muito antigo, inclusive do Vitor, né? Já com muitos professores conversando justamente sobre a perda dos estudantes em representação de CONDEP e tudo mais. A nossa relação com os professores, a gente tem excelentes relações com muitos professores, inclusive a gente fez uma palestra em paralelo com a Semana Acadêmica com os professores aqui da casa, conversando muito sobre os temas muito interessantes deles, inclusive a história da educação física, a herança militarista que a gente tem na educação física, o porquê de muitas coisas que poderiam estar aqui na Semana Acadêmica, mas não estiveram. Essa relação é fundamental para a gente estar mantendo o funcionamento da coisa, porque justamente aconteceria a volta de um passado que todo mundo fala, um centro acadêmico que bateu muito de frente e as coisas não mudaram. Porque então, as coisas também não são assim, não é bater de frente com todo mundo, não. As coisas têm que ter um jogo de cintura, tem que ter também paciência, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas tem que manter ali o bom andamento da coisa para os alunos. A gente não pode levar isso para um orgulho próprio e tudo mais. Então, essa é a relação que a gente já vem trazendo com os professores, já discutindo essa questão dos alunos, né, junto com alguns professores, que inclusive muitos até apoiaram a gente montar essa chapa, falaram para a gente montar, para trazer essa discussão aqui hoje. A parte mais importante que a gente tem, a maior vitória que a gente tem, é essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Bom, tem um relacionamento com os professores, com os chefes do departamento, que também são professores, né? Com a direção, é inegável o apoio que a gente tem, principalmente em relação à direção, né? O Vitor falou a respeito de como que é feita as mudanças, os termos de aprovação, isso se dá nos conselhos departamentais, tá? Isso acontece mensalmente. As representações são os 4 departamentos, a direção, e aí compõe diretor e vice-diretor, né? Um representante dos funcionários da secretaria e 2 representantes do centro acadêmico, tá? E a gente sempre esteve presente em todos os conselhos departamentais, obviamente, né? E lá são discutidos diversos pontos a respeito do Instituto, que a instituição o órgão máximo de deliberação do Instituto é o CONDEP, né? Então a gente levou diversos temas já trazidos pelos próprios alunos, tá, para a CONDEP. Por exemplo, a gente teve uma situação muito chata aqui dentro da universidade, aqui no nosso instituto. Um aluno, que eu não vou citar o nome, mas imagino que a galera mais antiga já se lembre, né? Que ele tomou uma bolada no olho, numa aula de basquete, né?
E aí ficou toda aquela situação que ele não pode fazer atividade física. Se ele fizer atividade física, ele vai perder a visão. E aí, como é que vai ficar essa situação? E a gente brigou diversas vezes com professores aqui da universidade que tinham a mentalidade de que ele deveria largar o curso quando não conseguir fazer essa atividade. E a gente conseguiu sim a liberação dele das aulas práticas.